E lá vai Sossô apagar um incêndio. Me liga uma amiga minha pedindo desesperadamente para eu ir até a casa dela. Ela quer entender o que está acontecendo porque simplesmente ele deu a notícia para ela que ele não quer mais saber dela e que ele vai casar com a prima dele. Prima dele é egípcia. E essa minha amiga, ela é espanhola. Ela está aqui no Egito há mais de 20 anos, não fala árabe e ela quer entender o que aconteceu porque ela disse que até ontem de noite eles estavam de boa. E aí de repente ele vem com essa história. Agora eu não estou entendendo nada. Eu vou lá agora na casa dela. Ela está muito desesperada. Eu estou preocupada com ela. E eu também estou com medo porque vai que o cara é doido e faz algum babado com ela e comigo junto lá, não sei. Aí eu perguntei para ela se vai ter alguém. Ela falou que não, só eu, ela e ele. Agora deixa eu ver aqui onde é. Eu saio de lá e venho falar com vocês. Gente, acabei de sair de lá. Uma situação horrível. De um relacionamento incrível. O cara vira para ela e fala assim: eu não posso casar com você, não posso continuar com você. Eu tenho que constituir família egípcia. A minha mãe quer que eu case com a minha prima. Aí ele falou para ela, né, prima de terceiro, quarto grau, mas é da família também. Eles vão separar. Detalhe, ele ficou casado com ela por tantos anos lá, morou com ela na Espanha e ele conseguiu a cidadania espanhola. Faz quanto tempo que ele tem a cidadania? Pelo que eu entendi, 2 anos ele já está com a cidadania, ou seja, ele não precisa mais dela para nada. Ele é 10 anos mais novo do que ela. Ela tem 50 anos e ele tem 40. Detalhe, esse cara, ele foi muito sabendo o que ele quer. Falou comigo, ele falou em árabe, olha, ela já deveria imaginar. Ela não pode ter filho, eu preciso ter filhos. Eu tenho 40 anos, a minha família inteira está cobrando, cadê os meus filhos? Eu poderia ter casado sem ter falado com ela, mas eu vim terminar tudo de uma forma amigável, porque ela foi uma mulher muito boa para mim e eu não quero perder a amizade dela. Gente, isso é horrível. Só que aí, quando ele falou isso, claro que ela está aqui há muitos anos, ela estudou a língua árabe, ela fala 5 idiomas, ela se ligou e ela falou, não, fala direito. Aí ele falou para mim, ele falou, olha, eu casei no Orfe, mas ainda não tive a dohla. A dohla, gente, é quando você vai fazer a noite de núpcias, é dormir com a mulher, entendeu? Ou seja, ele fez a papelada. Então ele fez essa papelada aí primária. Ou seja, ele fez tudo isso sem falar com ela, ele não quer ficar com ela. E pelo que eu entendi, golpe do passaporte. Agora, você vai falar pra mim, essa mulher tem dinheiro, uma mulher bonita, sabe, super, ela parece até ser mais jovem do que ele, educada, gente boa pra caramba. Ela falou na cara dele, ela falou assim, você tava só querendo mesmo pegar a cidadania, depois que você pegou a cidadania, deu o tempo que tava seguro o seu passaporte, você agora vem com essa que não quer casar com outra cultura. E aí ele falou que não, que ele amou ela, que ele amava, que ele achava que dava pra segurar a onda de ser casado com uma estrangeira, com uma mulher mais velha e não ter filhos, mas que agora ele tá num momento que ele quer ser pai, ele vê os amigos, os irmãos, todo mundo com criança do lado, correndo, e ele quer também ter essa experiência. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não tem jeito. O cara aqui no Egito, ele quer casar, ele quer ter filhos. E claro que tem muitos também, assim como no Brasil, que não quer ter filho, não quer, não faz parte dos projetos de vida dele ter filho. Eu falei pra ele, mas por que você fez isso com ela? Por que você primeiro não terminou, né? Não deu pelo menos alguns indícios que você estaria terminando com ela, porque pelo que ela tá falando, você tava de mil maravilhas com ela, fazendo tudo, dormindo com ela, sendo feliz com ela, até você arrumar tudo e deixar pra lá. Aí ele falou, olha, eu gosto dela, não a ponto de sacrificar a minha vida por ela. Ai, gente, tadinha, viu? Ela tá arrasada, arrasada. E ela tem a vida dela aqui, ela já mora há muitos anos aqui, ela trabalha numa empresa multinacional e ela mora aqui por opção, ela não depende dele pra nada. E aí quando ele foi embora, ele foi muito seco, muito frio. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, você sustentava ele, alguma coisa assim? Ela falou, não, nunca pegou dinheiro de mim nem nada. A única coisa é que ele pegou a cidadania espanhola. Olha que linda essa mesquita. Olha só, que lindo. Eu acho tão bonito esses trabalhos que eles fazem, isso aqui, ó, tá vendo? Sempre falo pra vocês isso, né? Eu acho lindo essas janelas e tudo aqui é assim. Eu nunca tinha reparado. Olha a porta. Madeira grossa, toda trabalhada com a estrela de 8 pontas. Agora as tâmaras, olha, eles estão na época da colheita. Daqui a pouco eles botam uns sacos aqui, umas tarrafas, sabe? Para poder, quando elas irem soltando dentro dos sacos. Bom, mas voltando ao que interessa, gente, olha, eu vou falar pra vocês. Eu fiquei meio com medo, sabe? O cara muito educado, muito assim, gente boa, sabe? Dá pra ver o porquê que ela gostou dele. Mas assim, a gente fala da idade, né? Ela mais velha, 10 anos, ela com 50 e ele com 40. Um espetáculo de mulher. E ele, assim, uma cara de senhorzinho, sabe? Uma pessoa que tá bem largada, assim, dá pra ver que ele não... Falei pra ela, ele não é uma pessoa feliz. Falou pra mim, ela falou assim, nos últimos 2, 3 anos,
anos, ele mudou muito, ela falando, né, que ele dedicou muito ao trabalho, ele só pensa em trabalhar, fazer dinheiro, ele faz trabalho de importação e exportação com a Espanha, tudo com contatinhos dela, que ela é uma mulher cheia de contatos, ou seja, né, é mais um daqueles casos clássicos que a gente fala aqui no canal, das estrangeiras mais velhas se ferrando com esses caras mais jovens. E aqui, gente, a mais velha tem que falar isso mesmo. Eu mesma tenho 51 anos, tá? Eu também, meu marido é mais novo do que eu, pode ser que um dia também ele queira ter filhos e vá embora, mas pra mim tá tudo bem isso, entendeu? Pra mim, eu não tenho problema. Agora, para ela não foi tudo bem. Ele disse que ele avisou ela, ele falou, olha, se um momento da minha vida eu quiser ter filho, a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer. E ela, com a cabeça de gringa, falou assim, a gente adota, não tem problema nenhum. Faz um bebê de proveta. E ele não aceita bebê de proveta. Porque isso aqui também é outro ponto. Muitos árabes, pelo menos os que eu conheço, não aceitam bebê de proveta. Acham que não dá, que é antinatural, e a criança pode dar algum problema, e não dá, né? Mas a gente vai fazer o quê? Vai botar a cabeça de um cara desse, um nível maior do que o que ele pode compreender, a compreensão dele não pega isso. Ela tá ferrada, tadinha. Eu só sei que agora eu tenho que ir lá no mercadinho comprar uns negocinhos pra mim, principalmente o meu biscoitinho de arroz, que não tem lá em casa. Primeira vez que eu tô gravando com esse microfone na rua. Trouxe só porque eu vinha pra cá, porque eu nem sabia que eu poder gravar minha amiga, eu não ia poder, né? Agora, o ruim de gravar na rua, tô com o celular no tripé e tô com o microfone aqui na lapelinha, tá vendo? Até botei o microfone pra dentro pra não chamar muita atenção, porque ele tem umas luzinhas azuis. O problema é que fica todo mundo olhando pra mim. Olha lá o moço olhando, tá vendo? Ó, o mercadinho que eu venho comprar sempre aqui. Vocês já viram 1000 vezes. Vamos ver se eu consigo entrar sem eles reclamarem. Ai, ar-condicionado, que bom. Não tem requeijão light. Toda vida eu venho e olho, nunca tem. Fala sério. Banha de boi para poder cozinhar. Eles amam, já falei para vocês, né? Minhas bolachinhas de arroz aqui, bem amassadinha, mas tem. Não tem mussarela light. Mussarela só acha no Egito dessa daqui, ó. Desse jeito aqui. Horrível, tem gosto de nada. E a light então é pior ainda, mas só para dizer que tá comendo mozzarella, mas não tem. Agora eu vou comprar maçã, porque não tem maçã também. As frutas aqui são maravilhosas, ó. Tâmara, pêssego, kiwi, os negócios que vocês conhecem tudo. Banana. Isso aqui eu não sei, eu achava que era siriguela, mas não é. Aqui já descascados, babadinho, ó. Eu não sei como é que chama isso aí. Quem souber o nome dessa frutinha aqui, me fala. Bom, vamos entrar aqui, comprar o que a gente precisa. Acho que eu já vou comprar assim, porque eu não quero descascar nada. A melhor manga do mundo é a manga egípcia. Ainda não mandaram eu desligar a câmera, tá ótimo. Tem que achar alguém para vir me ajudar. Peguei as coisas que eu tinha que pegar, pedi pro senhorzinho me ajudar. Dei 20 pounds só de caixinha nele. Quer dizer, só assim, pra cá é muito. Pra mim, eu acho que ele merece mais. E aí ele queria ajudar a carregar minha bolsa. Eu falei, não precisa. Ele queria levar as coisas até o carro. Eu falei, não precisa, só você ficar em paz e desejar felicidades pro meu coração. As frutas aqui nesse lugar que eu comprei agora são melhores do que as do supermercado. Primeiro que aqui é tudo orgânico e você não paga pelo preço do orgânico porque é tudo da fazendinha deles. Aí eles não botam nenhum tipo de veneno. Não é muito mais barato, mas é um pouquinho mais barato do que do supermercado. Só que muitas vezes eu prefiro comprar no supermercado por causa da quantidade de mosca e por também muita coisa apodrecer muito rápido. Então, por exemplo, comprar alface. O alface vem cheio de lagartinha dentro. E além das lagartas, vem cheio de terra. E aí eu fico horas para poder higienizar, lavar. E assim, lagarta é um treco que quando eu vejo lagarta dentro do alface, juro, gente, as minhas pernas bambeiam na hora. Acabei de chegar em casa, graças a Deus. E agora eu vou me trocar para poder a gente conversar, porque, gente, eu tô pensando nesse golpe do passaporte que a minha amiga tomou. Como os homens árabes e turcos também tratam as mulheres mais velhas dentro de um relacionamento. Quando a gente fala de mulher mais velha, a gente está falando de uma mulher que ela pode ser 10 anos mais velha do que o cara. Isso vai fazer diferença no tratamento. Quando eles estão começando um relacionamento, eles começam assim de uma forma incrível. Eles são os melhores do mundo. Já falei para vocês em vários vídeos aqui no canal, tem separadinho como o libanês trata, como o egípcio trata,
africana, até mesmo o turco, que eu não tenho muito contato, mas pelo que eu vejo nos relatos da internet, em vídeos, em outros canais, como por exemplo Sobrevivendo na Turquia, quando você tem meninas que se relacionam com turcos, todas elas contam que no início do relacionamento era mil maravilhas. Seja ele online, seja ele presencial, esses caras tratam a mulher muito bem. Na minha opinião aqui, né, o problema é que quando uma mulher chega numa certa idade e tá sozinha, a maioria dessas mulheres ficam com medo de terminar o resto dos seus dias sozinha e aí começa a busca do novo amor. Isso, gente, acontece com todo mundo? Obviamente que não, porque tudo tem exceção, né? Mas a gente fala, num geral, quando a gente vê essas mulheres que lidam com esses caras, são exatamente essas mulheres que ou saíram de um casamento frustrado, ou são viúvas, ou nunca ficou com ninguém, nunca casou, nunca teve a oportunidade de estar ali dividindo a vida dela com outra pessoa, e aí elas vão procurar na internet. Pode acontecer acidentalmente, pode acontecer intencionalmente, né? Na maioria das vezes que a gente vê relatos, são pessoas que estavam ali no Facebook, num chat de idiomas, praticando o seu idioma, que até onde eu sei, essas mulheres nem falam inglês direito, mas estão lá no site de idioma. Então vamos dizer que foi o acaso que trouxe esse cara. E aí entra aquela coisa na cabeça dessas mulheres. Assistiu muita novela, muita série de TV, e aí tá procurando lá o seu bofe magia, o seu bofe, que é o príncipe encantado que tem num país lá do outro lado do mundo, que vai resgatá-la daqueles problemas, daquela solidão infinita que ela vive. Isso daqui não é para ofender ninguém. Dentro das conversas que eu recebo muitas, dezenas de mulheres que me pedem opinião. Eu até comentei na última live que antigamente, quando eu abri o canal, eu perdia horas da minha vida ali falando com essas mulheres, falando, olha, cuidado, não faz isso. O que ele falou para você? Aí elas me contavam com detalhes. Até que eu fui vendo que aquelas mesmas mulheres que eu perdia horas respondendo elas no direct lá no Insta, elas depois me mandavam falando, eu fui, não ouvi o que você me falou e me ferrei. Gente, eu juro por Deus, não tem uma dessas mulheres que falaram comigo que se deram bem. Peraí, gente, que a Titi tá fazendo titices aqui, eu não sei o que ela tá fazendo. Ah, meu Deus, ela entrou dentro do negócio aqui. Você tá aqui? Dentro desse tempo, recebi várias mensagens, algumas delas eu relatei aqui no canal, em live, fiz vídeo falando sobre, e vocês têm acompanhado, principalmente o pessoal que está aqui desde que isso aqui é mato, né? Eu sempre falei sobre isso. Depois eu parei de falar porque eu fiquei de saco cheio. Eu falei, olha, não adianta, porque você fala e as pessoas vão lá e fazem, depois eu recebo as mensagens do upgrade das pessoas, o que aconteceu, nunca tem um final feliz. E todas elas foram tratadas do mesmo jeito, que é como? O cara bota você nas alturas. Ele fala, já falei isso várias vezes, vou chover no molhado de novo, mas eles falam tudo que você quer ouvir. Eles sabem, eles sentem. E olha, a gente tá falando de homem árabe porque é o nicho do canal, é árabe barra egípcio barra mundinho de cá. Mas o turco é a mesma coisa, o israelita é a mesma coisa, o europeu é a mesma coisa, o brasileiro é a mesma coisa. Esses caras que são golpistas sabem a presa deles, eles sabem quando a mulher é carente. E como eu falei no início aqui da nossa conversa, a maioria das mulheres que estão mais velhas e estão sozinhas, elas são carentes. É a maioria aqui com as vozes da minha cabeça. Isso é estatística? Não sei. Eu acho isso. E eu vou falar pra você como é que eu sei disso. Essas mulheres que são carentes, que ali não tem autoestima alta, elas ficam procurando gente na internet porque justamente elas não se acham bonitas. Em algum momento ali da vida delas, daquele período que ela tá vivendo, sei lá se são os hormônios, sei lá se é a vida cotidiana dela que tá ruim, né? Ela tá ali, sei lá, passando por alguma situação emocional complicada, mas ela vai ali na internet, porque na internet ela bota um filtro, aí o cara começa a perceber que ela tá com filtro, manda ela tirar o filtro, ela vai tirando o filtro, começa assim, até chegar na dança dos 7 véus. Algumas fazem, outras não, mas a maioria faz sim. E aí quando ela tira o filtro, é aqui que o cara dá o bote de verdade. Ele fala, meu Deus, você é muito mais bonita sem o filtro. Você é linda. Agora eu quero sem maquiagem. Você é muito mais linda sem maquiagem. Se você, mulher, que passou ou passa por isso, tá me ouvindo, vá treinar, vá pra academia, vá malhar, vá fazer aula de dança do ventre. Mulher que faz aula de dança do ventre, mais de 2 anos não fica carente. E não fica sozinha, a não ser que ela queira. Porque a autoestima trabalha de um jeito. E na academia,
Também você vai botar seu lookinho ali, seja simples, seja legal, seja caro, seja barato, mas é um lookinho de academia, você vai botar, vai se sentir. Aí você fala assim, ai, mas eu tô fora do peso, seja pra cima, seja pra baixo, porque você não gosta aí do que você tá vendo no espelho. Ninguém na academia vai estar olhando pra você não, só você que acha que tá todo mundo olhando pra você. Todo mundo tá ali na academia focado nele mesmo pra poder crescer. E, gente, eu tô falando uma coisa que é por experiência própria mesmo. Você pensa que eu sempre tive autoestima alta e sempre eu fui uma mulher com autoconfiança e me achava linda quando eu me olhava no espelho? Eu passei anos da minha vida olhando pro espelho e me achando uó. Eu falava, ai, gente, como eu sou feia, vou ter que trabalhar isso aqui. Aí eu comecei a olhar no espelho e a me elogiar, falar, eu sou linda, sou maravilhosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Todo dia eu comecei a fazer isso, essas autoafirmações. Só que assim, eu tô falando de uma época que ninguém falava sobre isso. Não tinha YouTube, não tinha rede social, não tinha nada. Foi intuição mesmo da minha cabeça. Gente, ali ninguém me segurava mais. Eu virei um nojo, eu me achava linda, maravilhosa. Aí, rolou muita água por baixo dessa ponte, eu vim embora pro Egito. Quando eu cheguei no Egito, eu ainda tinha um problema que eu só fui detectar quando eu cheguei aqui. Eu tinha baixa estima com o homem. Eu achava que todo homem que eu me relacionava, ele era muito pra mim. E ali tinha um problema muito grande. E, gente, eu falava isso, não é que eu achava só aqui com meus pensamentos dentro da minha cabeça. As minhas amigas, ai, mulher, não é não, viu? E aí teve o momento em que eu sentei com as minhas amigas egípcias. Foi de uma sentada só? Obviamente que não. Foram várias e várias vezes. Fui conhecendo o pensamento delas, se fui aplicando tudo que elas falavam para mim. E aí eu comecei a aplicar toda aquela lição de autoestima que eu tive e ali foi que deu certo. Nessa época eu era baladeira, gente. Eu vivia com um monte de gente. E a maioria dessa baladeiro aí eram brasileiros e egípcios, porque eram pessoas que namoravam, que estavam aqui por temporada, iam ficar um ano, dois. Enfim, a gente tinha uma galera ali de estrangeiras. Só que todas as estrangeiras faziam os mesmos erros, que era qual? Sair com o cara pela primeira vez e já conhecer o cara biblicamente falando. E aí os bofes não respeitavam. Então a divisão de água na minha vida foi quando eu comecei a tratar um egípcio como egípcio. E aí você fala assim, ah, mas eu trato o meu bofe como um homem árabe. Porque não é só egípcio, não. É qualquer cara de outra cultura. E aí, se você for falar do brasileiro, não foge muito da régua também não, viu? Mas eu não vou falar de brasileiro porque eu não tenho experiência com o homem brasileiro. Então, eu não posso falar. Mas aqui dentro de Egito, e vamos falar de Marrocos, vamos falar desses lugares aqui tudo, é como eu tô falando pra você. Você tem que tratar os caras todos da mesma forma. Você tem que ser linha dura, você tem que ser autoconfiante, você não pode dar pro cara antes de casar. Não adianta, ele não vai respeitar você nunca. E esse também é o maior problema da mulher mais velha. Devido a ela estar desesperada para um relacionamento sério, ela atende a todos os pedidos que o cara faz pra ela. Igual essa minha amiga que eu contei pra vocês no comecinho desse vídeo. Ela me ligou desesperada e eu avisei pra ela. Gente, ela é espanhola. Ela mora aqui no Egito há anos. Ela não tem como não conhecer a cultura. Eu falo pra ela, como que você ainda cai num negócio desse? E esse é outro problema. Ela não fala árabe. Ela nunca aprendeu. Ela fala o básico do básico do básico. E fez aula, leu árabe, porque ela já fez aula várias vezes para tentar falar o idioma, mas ela não consegue falar. E aí você fala assim, ela deve ter dificuldade com idiomas. Não é o caso. Ela fala o espanhol, que é a língua mãe dela, ela fala italiano, que é muito fácil para o espanhol falar, ela fala inglês, ela fala alemão e ela fala chinês. Porque dentro do trabalho dela, ela trabalha com business, ela tem que falar mandarim. Ela fala mandarim, que eu acho que é chinês. Ela fala mandarim. Fala, lê e escreve, ela traduz dentro da empresa coisas enormes. Então não é que ela tem dificuldade, isso é o fato da pessoa estar num lugar e ela fez a aula, faz não sei o quê, mas ela não se interessa a ponto de absorver a cultura o máximo possível. E por que absorver o máximo possível é necessário quando principalmente você quer se relacionar com as pessoas daqui? Você não consegue se relacionar 100% com uma pessoa se você não fala o idioma dessa pessoa. Tanto é que tem um ditado popular, pelo menos da minha época lá de Nações do Guaraná com Rolha, que é assim, você quer aprender um idioma, aprenda na cama.
Você tem que se relacionar com uma pessoa, você tem que falar o idioma dessa pessoa, tem que ser mútuo, né? Mas principalmente se você mora no país dessa pessoa. Não adianta você morar no Egito, casar com um egípcio, namorar com um egípcio e não falar egípcio. Nunca você vai ser 100% parte dessa pessoa. Nunca. Por mais que ele te ame, por mais que você tenha 10 filhos com essa pessoa, não faz parte, você não vai fazer parte. Quando você estiver sentada numa mesa com a família inteira, vai todo mundo falar em árabe e você vai estar lá boiando, que é o que aconteceu com essa minha amiga. Agora o cara parece casado, do nada, ele nem avisou pra ela. Só que aí tem a diferença de quantos anos de idade? 10 anos de idade. A diferença dela pra ele. Ela tem 50 e ele tem 40. No mundo normal, isso daí não faria tanta diferença. Mas aí a gente entra na validade do útero. Validade do útero. Ela não pode mais ter filhos. E ela, a aparência dela, é uma pessoa lindíssima, assim, se cuida pra caramba, vai pra academia a vida inteira. Inclusive, ela malha desde que ela tem 16 anos de idade. Ela tem o corpo, se a gente vai falar de corpo, ela tem o corpo todo ali no lugar, esse corpo padrão, já fez várias plásticas, ela é super vaidosa. Então não é nada a ver com a aparência dela, não. E o cara, careca, cabelo branco, 40 anos, mas sabe esses caras que já tá com o cabelo todo branco, careca aqui em cima, que é muito comum aqui no Egito, porque a água, vocês viram, né, quando eu mostro nos stories, aquela água branquiçada ali, entope todos os vasos capilar aqui, caem os cabelos tudo. O cara parece pai dela, assim, se você for comparar. Ela é uma mulher cinquentona, mas maravilhosa. Então não é a aparência, é a cultura, é o útero e ele quer uma mãe egípcia para os filhos dela, que foi o que ele falou para ela. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente vai se relacionar com um cara desse, tem que ter muito cuidado. E se você é mais velha, o cara tem 10 anos de diferença, sai fora. Sai fora. Tudo tem exceção? Tem. Até o profeta Maomé, a primeira esposa dele, ela era 15 anos mais velha do que ele. 15 anos mais velha do que ele. Isso daí deveria ser uma coisa que fosse usado até para justificar aqui no mundo árabe, no mundo islâmico, quando um homem se apaixona por uma mulher mais velha, mas eles não justificam com esse casamento. Você precisa pesquisar essa história do profeta com a primeira esposa dele. E não é que eu estou falando para você aqui para poder te minar, para poder te desanimar. Não, eu estou querendo que você desista mesmo. E aí você fala assim, mas se eu não tentar, nunca vou saber. Isso aqui é uma roleta russa, meu amor. Se você tenta e dá, tudo bem, mas vai dar por quantos anos? Porque a cultura é diferente. Esse negócio que um bofe vai casar com uma mulher bem mais velha e vai ficar para a vida inteira com ela sem ter outra família fora, não existe. Aí você vai falar assim, mas o seu bofe ele é mais novo do que vocês. E aí? Tudo bem. Uma hora que for terminar, porque eu sou mais velha, para mim tá tudo bem. Só que eu não dependo dele para nada, eu não dou dinheiro para ele para nada, muito pelo contrário, e eu não preciso dele para nada, e nem emocionalmente. Então tá tudo bem. Agora, você tá preparada? Você está separado emocionalmente? Você está com a sua cabeça boa? É isso. Então, por isso que eu falo para você, vá treinar, vá cuidar do seu corpo. Cuidar do seu corpo, que eu falo não é estética não, tá? É saúde. Veja se as suas pernas estão fortes, porque perna fraca dá demência. Pesquise na internet, aí os médicos estão tudo falando sobre isso. Vá fazer uma aula de dança, vá fazer um pilates, vá caminhar. Não tem dinheiro não, não tem tempo não, então vá caminhar. Caminhe 1 hora por dia, começa com 10 minutos, 20 minutos, vai caminhar. Mas se exercite. Isso daí aumenta a dopamina no seu cérebro sem você nem perceber. Se não sabe o que é dopamina, eu também não sabia. Procura no Google, tio Google, vai lá, dopamina. Vai fazer dopamina saudável no seu corpo e sai dessa internet, amiga.